Bom, então a gente está na nossa nona aula, tá bom? O que a gente vai falar aí nessa aula? Basicamente a gente vai falar de folhas, escalas e impressão, tá bom? Então essas três coisas que a gente vai falar. Como é que é uma folha, qual que é a padronização que a gente usa aqui no Brasil, quais são o que é uma escala e para que a gente usa essa escala, e como é que a gente faz uma impressão usando o AutoCAD. Tem muitas pessoas que começam a desenhar AutoCAD, conseguem desenhar, né, mas não chega à fase de impressão com uma boa qualidade aí, vai fazendo de qualquer jeito aí, entendeu? Mas é uma coisa que eu vou ensinar para vocês fazer direitinho aí, tá bom? Para isso a gente tem lá dois arquivos que eu deixei, mais essa apresentação já está tudo lá no site, tá bom? Outra coisa também que eu queria falar para vocês é que eu já corrigi lá os desenhos que vocês me enviaram a respeito da avaliação 1, tá bom? Já estão todos corrigidos, acho que vocês já receberam lá alguma notificação, ou se não, pode entrar lá que já tem comentário e nota, tá bom? Eu devo deixar aí no site o gabarito daquelas vistas lá, o que eu desejava para a prova. Adiante. Então, olha só, o que a gente tem aí basicamente? Basicamente, nós temos, a nível de folha, dois sistemas que estão em vigor aí em todo o mundo. O sistema mais difundido, mais utilizado é essa ISO 216. Bom, e Estados Unidos e Canadá e mais alguns paizinhos aí e tal, né? Que precisa buscar ali no mapa, usam o que eles chamam de letter, tá? Então são adotados aí Estados Unidos e Canadá. Então, como é uma parte pequena, eu não vou ir muito atrás desse cara desse letter aí não, tá bom? Então o nosso esquema aí é justamente o ISO 216. O que acontece? O ISO 216 tem uma razão de 1 para a raiz de 2. Então, o que acontece? Entre a largura e o comprimento, então tá aqui, por exemplo, a folha 0, ela tem 841 milímetros por 1189 milímetros. Então, você pegou esse 1189, dividiu por 841, você vai ter o número raiz de 2, 1,41, tá bom? Pô, mas quem que descobriu isso, tal? Bom, isso foi lá na Alemanha, que o pessoal começou a difundir lá. E qual que era a perspectiva? O cara que inventou isso aí, ele viu que quando você fazia utilizava essa razão entre as folhas, eu podia ampliar e reduzir essas folhas sem perder característica nenhuma, entendeu? Então era só fazer a redução que ele encaixava, por exemplo, de uma folha 0 uma folha 1, de uma folha 1 na 2 e assim por diante, tá bom? Sempre mantendo proporção, mantendo facilidades aí. E, inclusive nas copiadoras, muitas copiadoras têm lá essas razões de redução, né? A nível de, por exemplo, eu estou na 3 e quero reduzir para 4, ou vice-versa, estou na 4 e quero ampliar para 3. Então isso já está automático no botãozinho ali da copiadora para fazer isso de forma direta. Então a primeira folha do ISO 216 é a 0. Tá? Então ela basicamente é a maior folha, é uma folha que tem 1 metro quadrado. E a razão entre os lados é 1 sobre a raiz de 2. Então ela ocupa todo esse espaço aqui. Aí eu pego essa 0, divido por 2, dobro ela, o que eu tenho? Eu tenho uma 1. Tá? Eu tenho uma 1. Aí eu pego essa 1, dobro de novo pela metade, a gente tem a 2. Dobra de novo pela metade a 2, eu tenho a 3. Dobra a 3 pela metade, eu tenho a 4. Dobra a 4 pela metade, eu tenho a 5. E assim por diante. Tá? Então, desde a 0 até a 10, você vai dobrando ela pela metade, você tem a folha seguinte. Essas duas folhas que estão aqui em cima, 2 a 0 e 4 a 0, elas basicamente são extra aí essas folhas do sistema ISO, tá bom? Aí vocês veem que tem aí, por exemplo, a série B e a série C. O que é a série B? A série B basicamente é a razão geométrica
entre duas medidas. Então, a B0 é a razão geométrica, a média geométrica entre a 2, A0 e a 0. Então, tá aqui. A B1 é a razão geométrica entre a 0 e a 1. Tá aqui ela aqui, tá bom? E para essas série B, ela é utilizada em livro, em carta de baralho. Então, o padrão dela é usado nessa série AB, tá bom? E a série C, né? A série C, ela é a razão geométrica entre a A0 e a B0. Então, eu tenho a C0. Entre a 1 e B1, eu tenho a C1. E assim por diante, tá bom? Fato interessante, por exemplo, se eu tiver um envelope C4, ela cabe uma 4 sem dobra. Aí eu tenho uma C5, ela cabe a 4 dobrada em 2. Eu tenho uma C6, ela cabe uma 4 dobrada em 4. Tá bom? E assim vai por diante. Então essa série C aqui é para envelopagem, essas coisas. Então a série B e a série C são complementos à série A. Em desenho, a gente usa a série A, né, sem pestanejar. E aí a série B e a série C são outros usos, né? Livro, envelope, papel de carta, carta de baralho, assim vai, né? O pessoal que gosta de truco está na série B. Então a gente tem aqui, ó, a gente vê então que a B0 é maior, a C0 está entre a B0 e a A0, e assim vai. E aí vem B1, C1, A1, B2, C2, A2, assim vai. Tá? O que a gente tem a nível lá na América? Então, pode ser que a gente encontre alguns papéis aí chamados aí de ANSI-A até ANSI-E. Então, o padrão ANSI é um padrão americano e canadense. Então, às vezes eu vou fazer algum desenho e esse desenho está lá, o tamanho da folha é ANSI-D. Basicamente, essa ANSI, ela é mais ou menos uma melhorada não, uma adaptação do ISO aí. Então, tanto é que, por exemplo, a ANSI-D é similar a A1, tá bom? E se você trabalhar bem, o seu desenho que está na 1 cabe na ANSI-D, e o seu desenho que está na ANSI-D, ele cabe bem lá na 1, tá? A proporção 1,54 entre largura e comprimento. E vale a mesma coisa, ó. Então eu tenho um E aqui, ó, tá vendo? ANSI-E, ó, é o maior. Então todo isso aqui é ANSI-E. Dobrando pela metade, você vai na ANSI-D. Dobrando pela metade, vai para ANSI-C. E assim por diante, tá bom? Até que você chega lá na ANSI-A, que é a tal da letter, tá bom? A gente tem algumas folhas que são estendidas. Isso aí está na norma, tá? Então essa norma nossa aqui, deixa eu ver aqui, número da norma. Norma nossa aqui para papel é NBR 16752, tá bom? Ela é de agora, de 2020, tá bom? De 2020. Então NBR 16752 e lá, inclusive, tem essas dimensões estendidas, tá bom? Então, vamos por aí. Você tem a 4, não dá para estender nela, mas a A3. Então, você tem um A3, tá aqui, ó. Então, a A3.2, o comprimento dela vai até aqui, ó, 594. Então, ele continua aqui, ó, e chega até este ponto aqui, tá? A 3.1, o que acontece? A A3, ele vem estendido aqui até 841 milímetros. A 3.0, então é a 3 aqui que vai estendida até 1189 milímetros, tá bom? Para isso acontece também na A2 e na A1. Então a A10, né, ela vai aí até 1189 milímetros. Tá? A 2.1 e a 2.0 vão respectivamente até 841 e até 1189. Essas folhas são viáveis, porque hoje os plotters da gente, eles usam rolos de papel e eles podem imprimir do tamanho do rolo, entendeu? Então tem um rolo de 30 metros, ele vai imprimir
até 30 metros. Então não faz diferença aí pro cara que está trabalhando lá. Ele vai gastar um pedaço de rolo praticamente igual, né? Então aí eu posso usar, estender isso até mais. Então se você quiser pegar a zero, por exemplo, fazer um mais estendido, apesar de não estar na norma, a gente consegue fazer a impressão, o cara da copiadora consegue fazer a impressão e consegue utilizar tranquilamente, tá bom? Bom, o que a gente tem aí basicamente nessas folhas? Todas elas têm essas visões que a gente tem aqui. Então, o número 1 aqui é o que a gente chama de contorno do formato, ou seja, ela nem precisa ser impressa, tá bom? Mas é onde está a minha folha, tá bom? Onde está a minha folha, então é o limite da folha, basicamente. Alguns fazem essa impressão, outros não fazem. Isso não é necessário, essa impressão do contorno do formato número 1 aí, tá bom? 2 é a margem, então é esse espaço aqui, ó, tá bom? Então, no caso aí, no local onde eu vou fazer onde a gente vai prender, essa margem tem 20 milímetros. E nos demais lados, essa margem tem 10. Tá bom? Então, por exemplo, ó, você vê essa folha A4 aqui na posição vertical. Do lado esquerdo, a margem tem 20. E todo o resto aqui, a margem tem 10. Tá bom? Já essa folha aqui para posição horizontal, ou seja, eu vou trabalhar com ela e vou fazer guardar ela nessa posição horizontal. Então a margem maior de 20 é justamente onde a gente faz a furação. Então está aqui do lado esquerdo, tá bom? Número 3 é o quadro, então é essa risca preta aqui mais grossa, né? Então é o quadro, esse é obrigatório, a gente desenha ele. E o número 4 que tem dentro do quadro, né, é justamente o espaço para o desenho. Tá bom? Então o espaço para o desenho é justamente o que está dentro do quadro. Então o que a gente falou aí e mostramos aqui para você para A4, também funciona para as outras, A3, A2, A0. Inclusive as dimensões não mudam. Então, por exemplo, uma folha A0, que é uma folha enorme, ela vai ter margem de 20 e 10. Tá bom? Na 1 também 20 e 10. Então não tem problema essas margens aí. Elas não se alteram, tá bom? Elas não se alteram. Bom, a norma, ela formaliza aí, né? Ela dá mais alguns itens aí para a gente colocar algumas referências aí, tá bom? Então, da margem para fora, o que a gente coloca aí? A gente coloca aí letras e números. Então, isso está da margem, ó. Então, esse cara aqui, ó, bem preto aqui, é a margem. Aí você tem o C, e aí você tem outro risco aqui, tá bom? Então, qual que é essa distância aí? 50 milímetros para cada um deles, basicamente. Então, começa lá de cima, no A tem 50 milímetros, o B tem 50, e assim vai até lá no F, tá bom? Idem aqui na horizontal, só que na horizontal eu vou numerar. 1, 2, 3, 4, e assim vai, tá? Então, essas marcas, né, são justamente referências para você encontrar algo no desenho. Então, vamos supor, olha, eu quero ver um detalhe pequeno no desenho. Você vai no desenho número 5, B3. Aí você vem aqui, ó, B, tá aqui, ó, o B, ó, tá aqui o B, tá aqui o 3. Então, eu encontro com o B com 3, ó, tá mais ou menos nessa área aqui, aquilo que você quer encontrar, tá bom? Então, era uma indicação. Quando a gente tem projetos muito grandes, isso ajuda bastante, tá bom? Então, eu já peguei, por exemplo, projeto de elétrico, né, de uma cortadora, em que eu tinha, né, o esquema elétrico era enorme, tinha lá, sei lá, 20, 30 páginas, não sei quanto, mas tinha uma quantidade enorme. Aí o cara começava, ó, esse contator aqui, ela aciona o motor que está lá na folha 8 em F7.
Eu vou ter que procurar lá onde que está o F7, tá? Ah, achei aqui, entendeu? Então, para você fazer a ligação, apesar das folhas não serem contínuas, tá bom? A gente tem aqui no canto inferior direito qual que é a identificação do formato. Ah, essa folha é A3, então você coloca lá embaixo A3, A2, A1 e assim vai. E, né, existem também essas marcas de centro. Essas marcas de centro aqui não são coisas que é difícil a gente ver nos projetos atuais, tá? Então é para quando a gente faz redução, né, e faz esqueci o nome do processo. Bom, você faz a digitalização, ele é mais ou menos a mira, essas marcas de centro, tá bom? A grande maioria das folhas ainda não tem isso não, tá bom? Mas, né, já coloquei algumas minhas aí, mas fica meio fora, porque ele está para dentro da área de desenho, né? Tá para dentro da área do desenho. E é para uma coisa que praticamente hoje a gente não usa mais, né? São aqueles... esqueci o nome. Vou lembrar o nome e eu falo para vocês, tá bom? Isso, Rony. A identificação, por exemplo, A2, B7, C4, é justamente isso. É como se fosse um guia de rua, para você saber aonde que está aquele item do seu desenho, né? Para você se encontrar. Tá? Essa que é a ideia. É isso aí mesmo. É. Aqui tem uma outra coisa que existe já na norma, tá lá, mas eu pouco vi também, que são as marcas para você fazer corte. Então, em cada canto da folha, você tem lá os 4 cantos da folha, você tem essa marquinha aqui, ó. São 2 retângulos aí de 5 por 10 sobrepostos, né? Justamente aonde vai executar o corte da folha. Isso aí é para corte automático da folha. Então ele faz a guia para você ir lá e fazer o corte da folha aí bonitinho, sem precisar fazer outra manipulação, tá bom? Serve também para o corte manual, para te ajudar no corte manual, mas, né, ele é basicamente para o corte automatizado, tá bom? Então também é padrão. Pouca gente eu vejo com esse detalhe aí, tá bom? Vocês vão ver até que na minha folha nem tem isso aí. Não coloquei ainda nas minhas folhas nem essas margens aí com marcas, tá? E aqui tem uma coisa interessante que são justamente as dobras. Então, isso está regulamentado, está na norma, tá? Então, eu coloquei o exemplo aí da 2 e da 3, né? Mas também tem lá para A1, para A0, tá? Então, como é que a gente faz a dobra? Basicamente, ó, ele vai virar uma sanfona, tá? Ele vai virar uma sanfona. Então, eu vou pegar todas as folhas, né? E vou fazer uma sanfona com ela. Essa sanfona é basicamente a primeira parte aí que vai ficar visível, vai ficar de frente para a gente, é onde vai estar a legenda e a capa do projeto, né? Então, ó, você vê que ela está aqui e é a que vai ficar aparecendo aqui, ó. Né? Aí as outras dobraduras são justamente para você deixar ela na parte de trás dessa legenda. E o que a gente tem? Na folha, isso já é mais comum, muito comum nas folhas, é a gente ter as marcas de dobra. Então aqui, ó, uma marca de dobra. Ou seja, é onde que está esses 192 milímetros aqui, ó, daqui para cá para me executar uma dobra. Aí depois outro 192, então tem outra marca de dobra aqui. E aí essa dobra aqui, ó, de 105, que é uma dobra diagonal, tá aqui, ó. Dobra diagonal. Essa dobra diagonal também não é uma coisa muito padrão. Tem gente que faz, tem gente que não faz, tá bom? Então depende aí do tamanho da folha aí, essa dobra diagonal aí no final. Bom, tá na norma, né? Então tá passando aí para vocês, tá? Como é que a gente vai
distribuir as informações, porque a gente tem aí numa folha, então eu estou aqui com uma folha grande aqui. Então, basicamente, o que a gente tem aí? Na parte inferior direita, ó, tá aqui, na parte inferior direita, tanto aqui quanto aqui, eu tenho o quê? A legenda. O que é a legenda? A legenda são todas as informações sobre esse projeto. Qual que é o nome do projeto? Se tiver uma área específica, que área específica que é, que tipo de desenho que você está fazendo, qual que é o status desse desenho, tipo, ó, tá em fase de projeto, tá em fase de manufatura, né? O título do desenho com subtítulo, se houver, numeração, e aí alguns aí colocam tanto na numeração aqui, ó, colocam, por exemplo, o nome do arquivo, né, para você se achar, né? A numeração de folhas, 1D1, quer dizer que eu só tenho uma folha, ou pode ser 1 de 10, quer dizer que eu tenho 10 folhas. Em qual revisão que você está? E aqui outros itens como o nome da empresa, qual que é o nome do projetista, quem que desenhou, quem que aprovou e verificou, quem que é o responsável técnico, dados do responsável técnico, data de emissão, escala, idioma, né? Então tem aí uma série de informações, né, que você vai utilizar. E olha só, esse exemplo de legenda ele tem tamanho 180 milímetros. Então ele tem tamanho. Daqui para cima é variável, ó. Então essa partezinha aqui, o quanto você quer subir com esse projeto, isso é variável. Mas a largura dele é padronizada, 180 milímetros. Tá bom? Agora, nessa área aqui, achurada, eu tenho espaço para informações. Oi. A gente tem espaço para informações. São informações do quê? Explicação, instruções, desenho esquemático, tabela de revisão, referência geral, legenda do desenho. Tipo, olha, esse símbolo aqui é uma lâmpada fluorescente, esse símbolo é uma lâmpada incandescente, e assim vai. Então você vai colocar isso todo nessa área aqui. Tá bom? Então, a maneira preferencial é essa. Você pode colocar também essas informações que estão aqui na nossa vertical, aqui embaixo na horizontal. Mas não é a preferencial, tá bom? Quiser olhar, dá uma olhada lá na norma. É só o que está aí na horizontal, na vertical, perdão, vai para a horizontal, tá bom? E você fica com espaço central para o desenho, tá bom? Atentem-se que, por exemplo, vamos supor que você vai fazer um desenho para a prefeitura. Ah, vou fazer um desenho para a prefeitura de São Paulo. Beleza? Só um minuto, pessoal. Tá ótimo. Ó. Então vamos supor que eu vá fazer um desenho para a prefeitura de São Paulo. Às vezes ela já tem a legenda pronta de como ela quer que seja a legenda. Tá bom? Não é a grande maioria dos processos, tá bom? Mas em alguns locais, por exemplo, Prefeitura de São Paulo, tem uma legenda, ó, você tem que usar essa legenda aqui, que é uma legenda padrão. Inclusive, com área para colocar o carimbo dele de aprovação da Prefeitura. Bom, então o carimbo de aprovação da Prefeitura está nessa legenda. Ó, o Edson, essa norma aí é a 16752. 16752, tá, Edson? Beleza? E o que é a escala? Né? A escala. Era uma razão aí entre a medida do desenho e a medida real do objeto. Nem sempre eu consigo colocar
dentro da folha do desenho aquilo que preciso desenhar. Por quê? Porque às vezes o objeto é muito grande. E às vezes eu não consigo, por exemplo, se eu desenhar do tamanho que é realmente o objeto, eu perco detalhe, eu perco informação. Então eu preciso ampliar esse desenho. Tá bom? Então, para isso a gente usa as escalas. Tá? Então a primeira escala é a escala natural, que a gente chama de 1 para 1. Então, onde a medida do meu desenho é igual à medida real do objeto. Tá bom? Escala de redução, que acontece aí, por exemplo, ela vai ser indicada aí 1 para 2. Quer dizer que a medida do meu desenho é 1. E a medida do objeto é 2, é o dobro. Então, se eu for lá e medir, por exemplo, no meu objeto 1 milímetro, quer dizer que, na realidade, o objeto tem 2. Né? A gente tem escala de 1 para 5, 1 para 10. 1 para 10 é interessante, porque, por exemplo, mediu 1 milímetro aqui no meu desenho. O que acontece? Quer dizer, então, que o meu desenho é 10 vezes maior. Então, essas escalas de redução são utilizadas aonde? Em arquitetura, em desenho de civil. Tá? Então, nesses desenhos onde as coisas são grandes e você precisa encaixar ele num desenho, numa folha pequena. Tá? Agora, peças menores, elas vão em escala de ampliação. Ou seja, 2 para 1. Quer dizer que o meu desenho é 2 vezes maior do que é o objeto real. 5 para 1, quer dizer que é 5 vezes maior o meu objeto maior. 10 para 1 também. Então as peças mecânicas normalmente usam escala de ampliação. Mecânico também usa bastante escala 1 para 1, tá bom? Então a gente tem aí a escala natural, que é 1 para 1. Escala de redução, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10. Quer dizer que o meu objeto é maior do que o desenho. Tá? E escala de ampliação, 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1. Quer dizer que o meu objeto real é menor do que o que acontece no desenho. E todas essas escalas aí que estão para aí, 1 para 2, 1 para 5, 1 para 10, e as de ampliação, 2 para 1, 5 para 1, 10 para 1, eu posso escalá-las, reduzi-las sempre de razão de 10. Então eu tenho lá 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000, sempre múltiplo de 10. Tá? Ah, professor, eu tenho uma razão lá, 1 para 4. Não é uma razão usual, não é uma razão que está na norma. Ah, posso usar? Ué, indica, não tem problema. Ó, aqui eu tenho um objeto que chama-se escalímetro. Então, o que acontece aí? Eu faço o desenho, eu tenho aqui as diversas escalas. Por exemplo, 75 aqui. Quer dizer que o que eu leio aqui, ó, é numa escala de 1 para 75. Né? 1 para 125. Então, a escala aqui é 1 para 125. Aqui, ó, 1 para 20. Então, ó, tem, no caso aí, 6 escalas aí para a gente trabalhar e utilizá-la. Tá bom? Então, é para a gente ler direto ou para a gente já desenhar direto com a medida que a gente quer na escala, né? A gente usa esse escalímetro. Principalmente se elas forem... Ele é muito útil, por exemplo, se as escalas forem essas escalas quebradas. 1.25, 25, né? Que é 1/4, 1 para 20, né? Então tá tudo aqui já no esquema já da escala. Tá bom?